Torquato Mariano, por favor. Selva, pula aqui no meu lugar agora. Deixa o Torquato aqui, ele vai pular a guitarra ali depois. Aqui é a história do rock do Brasil. Aqui a guitarra brasileira passou aqui, toda. E aí... E argentino ainda, hein? Jogando no outro time. Eu torço pro Brasil. Torquato, primeiro, cara, obrigado por ter vindo. Obrigado, Léo. Prazerzaço, Eu lembro demais. a gente conversando sobre o teu projeto anos atrás, uns 2, 3 ou não lembro, mas lembro. Feliz demais. Eu estou me sentindo aqui no Alcoólicos Anônimos. Cada um confessando seu vício. Eu estava ouvindo atentamente, também um assunto que a gente conversa muito. Também queria declarar aqui que esse cara é meu guru, pelo tanto que ele conhece. Quando eu conheci ele, para mim o mais importante não é a quantidade de instrumentos que ele tem, mas quanto ele conhece de cada um. E tem uma coisa, eu toco guitarra desde os 11 anos e comecei a trabalhar com 17 anos, mais ou menos em 1980. E tudo que está sendo falado aqui contribui para a gente lembrar um pouquinho da nossa história, né? E uma coisa muito importante que é o que é a guitarra, o que são os amplificadores, o que é a cultura de tudo isso aqui no Brasil, que é muito diferente do que a gente vê e vivencia de quem mora fora do Brasil, principalmente quem mora nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? Porque a gente aqui tomou muito na cabeça para aprender, né? Então eu lembro a primeira vez, estava contando para você, não sei para qual dos dois, mas a primeira vez que eu cheguei no estúdio com o amplificador. E o engenheiro queria me matar, porque ele falou, pá! Porque sempre os caras mais baixinhos são sempre considerados o mala, né? E todo guitarrista é um pouco mala, né? Então quando você chega num estúdio de gravação com os engenheiros foda que tinham gravado todo mundo, tem um cara com amplificador, o cara fala, pô, esse cara tá querendo inverter tudo que eu faço aqui. Ele falou pra mim, pô, cara, eu gravo aqui com os maiores guitarristas e nenhum deles usa amplificador. Era no estúdio da Polygram, e ele falou, ele e o Delmiro, por exemplo, gênio, mas aquele, aí eu falava, não, cara, mas não é isso, é que o estilo da música que eu vou fazer, eu ainda explicava de uma maneira bem arcaica, né? Não tem a ver com esse som. E você fala uma coisa que eu falo sempre, que cada instrumento, cada amplificador, cada mudança que existe no fluxo do que você está usando, já seja um pedal, aquilo, vai fazer uma música diferente. E a gente está aqui por causa da música. E o instrumento, ele é um instrumento para a gente fazer música. E o que está unindo todos nós aqui nesse assunto é o amor que a gente tem pela música. E aí, todo esse papo de conhecimento, na hora que você está fazendo música, não leva a nada. A verdade, o que leva a música é o cara estar tocando feliz com o instrumento dele e ele conseguir, com aquele instrumento, fazer alguma coisa que seja relevante para aquilo que ele vai tocar. Já seja, eu vou usar os nomes dos que eu toquei com o Lobão, já seja com o Djavan, já seja com Flávio Venturini e com quem for. A gente é um instrumento, o músico é um instrumento da música a serviço da música. Música essa que foi feita como história. E eu queria mais uma coisinha sem me esticar muito, mas, cara, o instrumento guitarra, o mundo da guitarra é um mundo que foi feito por acaso. Nada no mundo da guitarra foi pensado e objetivado para que seja aquilo. Então quando você fala, o primeiro amplificador foi feito em 1930 e a Rickenbacker fez os primeiros amplificadores com a ideia de ser um peazinho, né? Não era isso, não era o Fender Deluxe, era aquilo. Para aumentar o volume, porque os caras que tocavam estilo guitarra não conseguiam se ouvir. Logo depois veio o Leo Fender. Eu vou contar a história do jeito que eu lembro, provavelmente vai ter um erro aqui de data disso, mas o Leo Fender fez o segundo amplificador, né, que a gente conhece, que hoje é utilizado como referência até hoje. O Champion, o Tweed, são os amplificadores que a gente tem no ouvido como referência. Aí quando você olha para o Champion
e você vê escrito assim, instrumento e microfone, você se pergunta, caralho, esses caras não fizeram um amplificador de guitarra para ser aquele som de blues que a gente acha foda, que não sei porra nenhuma. Eles fizeram porque o Léo Fender era dono de uma fábrica de PAs, também para aumentar o volume do violãozinho com o microfone e ligar o microfone do cara que quer cantar. Qual que é o amplificador de rock mais famoso que tem? Rock. De rock. O Jascoros. Não. De rock. Esse todo mundo usou. Marshall. Muito. Foi feito com base do quê? No Fender. Qual Fender? Deluxe. Não. Então, o que eu falei não. Não. Qual Fender que foi feito? Não sei, você me ajuda. Não, falou de baixo. Eu não sou basement. Isso é mais doido. É pra falar o que você tá falando. Exatamente. O amplificador de rock mais famoso que existe, ele foi baseado no amplificador de baixo, cara. Exatamente. Que os caras descobriram que distorcido ficava bom. Exatamente. Então, assim, eu sou um cara que, dos anos 80 pra cá, a gente teve que se virar muito pra tirar som de guitarra. E a gente não gravava com o que a gente queria, a gente gravava com o que tinha, na verdade. Então, a primeira vez que eu entrei no estúdio e gravei com amp, antes desse dia que eu levei o Mesa Bug, eu estava gravando um disco meu na Polygram, tinha sido contratado, porque eu tocava no Kid Abelha, e aí depois eu saí, e o Rich estava estourado, e eu fiz uma demo, tinha sotaque, o gênio da gravadora disse, olha, ele tem sotaque também, então ele pode estourar. E eu gravei um single na Polygram. E eu lembro que na hora que fui gravar meu solo, o cara falou assim, vamos ligar na linha. Eu falei, não, você tá maluco, né? Aí não tinha amplificador, e eu liguei no amplificador que tinha lá, que era um Ampeg de baixo, que Ampeg tinha para baixo, mas para guitarra, nem a caralho. Você nunca chegou num estúdio no Brasil, nos anos 80, e você viu 4 amplificadores. E se você viu 4, um era um Jascoros. Então, assim, a cultura da guitarra no Brasil, ela veio a ficar rica de uns anos para cá. Com tudo aquilo que a gente falou, abrir importação, as pessoas se interessando, e claro que hoje com a internet a gente vai lá, procura e sabe de um monte de coisas, né? Mas nós somos, na verdade, os sobreviventes da cultura da guitarra, e é isso, basicamente. Eu acho que essa é a declaração mais importante que eu tenho para dar em relação a nós brasileiros aqui nesse país, tentando fazer um som que na verdade também não é nosso e a gente adaptou. E hoje por exemplo, eu toquei em Deluxe a primeira vez faz uns 15 anos. Em 90 eu nunca tinha tocado no Deluxe, tinha tocado em Twin pra caralho, todos fodidos. Jascoros todo dia. Jascoros todo dia. Vox, nem pensar, você viu um Vox passando, você falava, eu tive uma visão, um Plex, eu vi realmente na minha vida, depois de 90 e alguma coisa. Agora, tremendão Tremendão, sim. Jascoros e tremendão, todo lugar que você chegava pra gravar, exatamente, tinha 2. Exatamente. E, enfim, isso eu acho que é o mais importante. Eu vou falar mais uma coisa sobre instrumentos. Para mim, o instrumento, ele pode ser qualquer um. Qualquer um que você esteja pronto para fazer a música que está dentro de você. Mas quando você pega um instrumento muito melhor do que qualquer um, você vai muito mais longe. Porque tem coisas... O músico, você não sabe como sai aquele som. Às vezes, se for um instrumento pelo instrumento, você está ali. O guitarrista, quando está tocando com uma guitarra e um amplificador, ele é um motorista de uma cacetada de coisas. Você está o tempo inteiro com a mão abafando isso aqui, a guitarra, aquele som que você planejou na tua cabeça, que nunca vai sair igual no instrumento, você está sempre aqui corrigindo. E o som dos grandes músicos vem da direção dessa correção. Quando você vê o Hendrix tocando, quando você vê todos esses caras, eles não estão fazendo um plano de voo com destino marcado. Eles estão indo para algum lugar que eles não sabem bem qual é, e eles estão ali, pá, pim, pum, e veio para cá, veio para ali, o amplificador está ali gritando, e aí você vai controlar. Muitas coisas que a gente acha incríveis na guitarra saíram de tentar corrigir um problema daquele momento. E vou usar uma delas, a microfonia. Quando o cara vem, porra. Então,
Eu acho que o mais importante é a gente saber o que o instrumento guitarra, que como o Nassif falou, para mim é um dos instrumentos mais peculiares que tem. Porque o piano não é assim, o sintetizador não é assim, o violino não é assim. A tuba não é assim. A tuba não é assim, né? Olha a liga E da a tuba. madeira na tuba A importa liga também. a liga da tuba.